Jiro é um perdedor solitário, ignorado por garotas por se excitar com personagens 2D, mas sua vida muda quando ele entra num casamento falso com uma garota popular e percebe que a Akari é a melhor. No início, Akari, uma gostosa de cabelo rosa, reza aos deuses do anime para ser emparelhada com um cara bonito tipo Lula Molusco na prática de casamento da escola. Do nada, Shiori aparece também para rezar, mas escorrega e se agarra, surpreendendo Akari. Elas se conhecem e ao perceberem que ambas estão ali para fisgar um bonitão, Akari foge envergonhada, mas Shiori joga uma moeda e continua sua oração para a prática de casamento. Enquanto outros estão nervosos com a prática de casamento, onde meninos e meninas são emparelhados para simular e praticar como um casal, Jiro está ocupado demais jogando seus videogames, como os perdedores que assistem a esses vídeos. Seu amigo Kamo diz que ele deveria jogar os jogos mais novos, onde os gráficos 3D facilitam a excitação, mas Jiro se recusa, pois os gráficos antigos lhe dão a liberdade de imaginar os personagens como Shiori. Nesse momento, Akari e sua turma aparecem, mandando esses perdedores saírem do caminho, e eles obedecem como bons escravos. Enquanto Kamo bajula Akari e a considera o auge da beleza feminina, Jiro discorda, dizendo que ela é uma cadela nojenta, com um cheiro pior que o do oceano. De repente, Minami, um cara bonito que Akari gosta, aparece, e Akari não perde tempo elogiando por ser fofo. Mas Minami apenas aprecia seus elogios. Mais tarde na aula, Jiro senta ao lado de Shiori, a garota que ele ama, e como amigos de infância, eles se sentem à vontade para expressar o quão ansiosos estão com a prática de casamento. Então a professora explica o sistema da prática, onde os alunos são emparelhados para viverem juntos como um casal e são monitorados. Mas ela acrescenta que, com medo de se envolverem, o casal dormirá em quartos separados. Jiro não quer nada mais do que ser emparelhado com Shiori, então ele testa a sorte em seu videogame. E nele, ele consegue a pior sorte possível, pois Jiro é emparelhado com Akari. Ela surta por ser emparelhada com um perdedor broxa como Jiro, mas depois que ele consegue acalmar a raiva dela, ele aponta que ambos têm alguém em mente que realmente querem como parceiros. Akari adivinha facilmente que Jiro baba por Shiori, o que o surpreende, e ela o provoca dizendo que Shiori é boa demais pra ele, e que ela provavelmente está com outro cara agora. De repente, seus pontos são diminuídos em 3, o que os assusta, e Akari diz a ele para rapidamente se dar bem com ela antes que cheguem a menos 10.000. Akari explica que eles precisam aumentar seus pontos, alcançar um rank e mudar seus pares. Jiro não sabe dessa estipulação como um idiota, então Akari mostra a ele o livro de regras, que mostra que se um casal atinge o rank A até o final do mês, eles podem trocar de parceiros. Enquanto Akari não quer nada mais do que ser emparelhada com Minami, Jiro a traz de volta à realidade, pois precisam agir como pombinhos para que isso aconteça, o que é impossível, mas Akari se recusa a desistir enquanto tenta com seus melões. É meu chiclete. Este é meu chiclete, dizendo que seus travesseiros de leite o farão delirar. Isso lhes rende um ponto, o que motiva Akari a fazer mais, mas Jiro a afasta com a desculpa de que quer comprar uma bebida. E quando ele sai, Akari está chorando, pois assim como Jiro, é a primeira vez que ela age assim. Na máquina de vendas, Jiro compra bebidas para ele e Akari quando vê Minami andando ao lado de Shiori, que é um casal feliz. Jiro começa a fugir com dor, sabendo que sua preciosa Shiori está sendo usada por Minami. Mais tarde, Akari zomba de Jiro por estar deprimido por perder Shiori para Minami. Mas quando sua provocação não funciona, Akari muda para acalmá-lo carinhosamente. Isso o surpreende, mas Akari pede a ele para levar a sério e para eles realmente fingirem ser casados. Enquanto Jiro está indeciso, Akari puxa a cabeça dele para ver o que a mãe dela fez e diz a Jiro que, para ele conseguir Shiori, Jiro tem que agir como o marido de Akari. Nesse momento, a campainha toca e quando Jiro olha, Kamo está do outro lado convidando Jiro para ir com ele à Comic Con, onde caras suados babam nas cosplayers. Mas assim que ele está prestes a sair, Akari exige que Jiro a beije na bochecha para que possam adicionar outro ponto. Tanto Kamo quanto Akari estão gritando pela atenção de Jiro, o que o confunde. Mas, cansado, Jiro toma uma atitude ousada e beija Akari nos lábios antes de sair com Kamo. Ele deixa Akari caída no chão e o chão encharcado, pois ela não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Uma semana depois, Jiro sonha com Shiori o acordando e ele pedindo um beijo, mas Shiori bate a cabeça nele, pois Akari é quem o acorda com uma frigideira. Em sua mente, Jiro ainda sente os lábios de Akari nos seus, mas quando ele está distraído, Akari o repreende por não ajudá-la a cozinhar. Na escola, Jiro está fazendo suas tarefas quando uma professora aparece para dizer a ele para encontrá-la com Akari ao seu lado depois da escola. Nesse momento, ele vê Shiori com Minami, e ela o abraça, o que dói Jiro ver. Ele fica deprimido na aula, e ver Shiori ao lado dele o faz imaginar Shiori dizendo a Minami o quanto ela prefere o rosto bonito dele em comparação com o rosto detonado de Jiro. Começa a chover depois da escola, e enquanto Jiro não traz um guarda-chuva, Kamo traz, mas se recusa a compartilhar, pois seu amor é reservado apenas para sua namorada 2D. Akari reaparece, apressada para ir ao karaokê com as amigas no Nami.
Jiro avisa que precisam falar com a professora, mas Akari vai mesmo assim, deixando-o sozinho. Ele leva a bronca da professora, que diz que seu relacionamento com Akari está no rank E, e que ele não vai se formar se continuar assim. Enquanto isso, Akari canta no karaokê com Minami. Ela tenta conquistá-lo, mas ele mantém distância. Jiro ainda espera a chuva, imaginando Akari e Minami juntos, quando Shiori aparece do nada e senta ao lado dele. Ambos sem guarda-chuva, Shiori também fica presa. Jiro se alegra, mas ela o abraça de repente, quase dando um curto em seu cérebro. Ela estava com medo de um desenho de inseto na parede, e Shiori explica que o mesmo ocorreu de manhã. Jiro percebe que o que viu foi um mal-entendido, e que Shiori abraçou Minami pela mesma razão. Jiro a chama pelo sobrenome, e ela diz que não gosta, preferindo que ele a chame de Shiori. De repente, Minami aparece para buscá-la com um guarda-chuva, e ela se surpreende por ele ter voltado cedo do karaokê. Mas sem que eles saibam, Akari também está lá, ouvindo tudo. Ela se aproxima do solitário Jiro com um guarda-chuva e o leva para casa. No caminho, o repreende por não ter aproveitado para conquistar Shiori, mas Jiro só se desculpa por ser covarde. Akari o repreende ainda mais, dizendo que para ele ficar com Shiori e ela com Minami, ele precisa se esforçar. Em casa, Akari prepara omelete com arroz. Ao colocar ketchup, ela escreve uma mensagem de amor, como uma boa esposa, fingindo ser seu toque especial. Ela faz isso para ganhar pontos, então Jiro quer retribuir, oferecendo-lhe um pouco. Ela recusa, mas quando Jiro afasta o prato, ela se inclina e come da colher dele. Cria uma tensão mais quente que sua mãe. Antes que façam algo, o telefone de Jiro toca, parando-os. Ambos confusos, seus corações batiam rápido. Algumas noites depois, Jiro tem outro sonho molhado, onde Shiori implora para dormir com ele e lambuzar seu sêmen. Mas antes que ele termine, Akari bate na porta para acordá-lo. Jiro a confronta, ela o abraça e pede para ele acompanhá-la. Ela precisa que ele a acompanhe para assistir a um filme de terror com um orçamento maior que todo o Blue Lock, e Jiro não entende por que ela o pediu isso. Akari explica que uma amiga disse que assistir filmes de terror juntos os ajudaria a ganhar pontos e se aproximar do rank A. Akari tira pijamas combinando para os dois, para que pareçam um casal, e Jiro se surpreende que ela tenha gastado com isso. Ela pede para ele olhar para o lado para se trocar, e ele se vira para vestir o pijama. De repente, um raio causa um blackout, deixando Jiro e Akari no escuro. Ele tenta olhar para Akari, mas ela pula em seus braços com medo. Ele sente os seios dela perto de seu membro, mas logo percebe o quão perverso é por se aproveitar da situação. Ele ilumina o rosto dela e vê Akari em lágrimas. Ela o bate, chamando-o de tarado por vê-la assim. Jiro verifica as portas dos quartos e percebe que não podem entrar sem eletricidade. Akari implora para ele ir logo e acompanhá-la no sofá. Lá, Akari se aconchega perto dele, o que quase o faz ceder, e pede para ele contar histórias divertidas. Vendo o medo dela, Jiro tem uma ideia. Faz o oposto e conta uma história de terror. Jiro fala de um poço antigo com um fantasma que parece sua ex-menstruada e assusta Akari. Ela fica brava e diz que Minami jamais a assustaria assim, mas ainda segura a mão dele e afirma que ele é o único que ela tem naquele momento. Jiro quase diz a Akari o quão fofa ela é, mas se contém. Akari encontra a vela aromática que Natsumi, sua amiga, lhe deu e acende. O cheiro e a atmosfera relaxante acalmam os dois. Akari adormece e Jiro não consegue se conter, a abraça forte e sussurra em seu ouvido o quão fofa ela é. Jiro logo percebe que fez besteira, mas se alivia por Akari já estar dormindo e não ter sentido seu poder. Jiro a abraça novamente e adormece ao lado dela. Na manhã seguinte, Akari acorda confusa, ainda sentindo o charme de Jiro. Na escola, Jiro descobre que ele e Akari alcançaram o rank B após suas tentativas de serem um casal. Akari parece angustiada e Jiro descobre que o par Minami e Shiori está no rank E. Jiro se preocupa com Shiori nos dias seguintes. Embora feliz que o relacionamento dela com Minami esteja em crise, ele sabe que seus esforços e os de Akari para o rank A serão em vão se Shiori e Minami não o alcançarem. Na sala de música, Shiori ouve sua amiga Mei tocar piano e Mei nota que Shiori está preocupada com o casamento e com Jiro doente. Jiro está em seu quarto, de cama com resfriado, irritado que Akari saiu com amigas, devia estar cuidando dele por pontos. Ela manda mensagem para ele abrir a porta, esqueceu as chaves e ele concorda. A campainha toca, ele pensa que é Akari, mas ao abrir, Shiori está lá, pronta para cuidar dele. Em um café, Akari está com Sachi e Natsumi. Elas a provocam por pensar no picles de Minami, vendo-a pensativa. A incentivam a comer as panquecas que Akari tanto queria, que parecem um beijo de princesa, mas só a lembram do beijo com Jiro. As garotas presumem que algo rolou entre ela e Minami após o karaokê, mas ela garante que estão erradas. Com Jiro, Shiori informa que Akari a pediu para cuidar dele, e ele agradece muito a Akari por ser sua cupido. Isso lembra Shiori de quando Jiro fez o mesmo por ela, cuidando dela e a deixando muito feliz. Shiori troca a compressa de Jiro, e ele não acredita na sorte de ter alguém tão fofa cuidando dele. Shiori pega a cozinha emprestada para cozinhar. Jiro está feliz, mas teme outra desilusão. Shiori ia mudar de escola quando Jiro queria se declarar.
Mas antes, ela pediu para ele ser seu amigo, partindo o coração de Jiro. Shiori aparece com um mingau que fez. Jiro come deliciosamente, mas percebe que perdeu a chance de Shiori o alimentar. Ao terminar, ele elogia a culinária de Shiori e diz a sorte de Minami em comer sua comida. Shiori informa que Minami se revezava na cozinha e é boa nisso. Mas apesar de ambos serem ótimos cônjuges, a relação deles vai péssima. Jiro diz a Shiori que ajudará no que puder e se desculpa com Akari percebendo que faz isso por si. Shiori sente que Jiro seria um parceiro melhor, já que não é boa com garotos. Jiro a encoraja, acreditando que ela pode melhorar. Ele se esconde sob as cobertas por vergonha e logo percebe que Shiori só está ali porque Akari pediu, e que ela resolveria tudo com Minami no futuro. Quando Jiro adormece, Shiori fala com ele, feliz por compartilhar este momento. Ela tenta beijá-lo. As amigas de Akari alertam que, apesar do visual fofo e pudico, Shiori parece ser bem fogosa e pode tirar Minami dela. Shiori quase beija Jiro, mas para por culpa. Lembra-se de como Jiro a colocou na zona da amizade e a deixou ir para outra escola sem concluir seus sentimentos. Shiori não quer isso de novo e se pergunta se Jiro teria outros sentimentos por ela. Mais tarde, Akari toma banho e Jiro agradece, do lado de fora, por pedir a Shiori para cuidar dele. Jiro promete se esforçar como marido para que ela e Minami fiquem juntas. Mas mesmo ouvindo isso, Akari se irrita com o que Jiro disse. Na manhã seguinte, Akari pergunta a Jiro se garotos preferem pudicas como Shiori, que usam os dentes em vez de uma garota má como ela. Jiro se recusa a responder. Akari ameaça não cozinhar mais e exige ideias para conquistar Minami. Vendo a comida, Jiro sugere que Akari faça marmitas de amor para Minami. Nos dias seguintes, Jiro ajuda Akari com as marmitas, provando e classificando de boa a sanduíche idiota. Jiro gosta de tudo, mas prefere o omelete um pouco doce. Mas Akari discorda, não se importa com a preferência dele, e acha que Minami tem um paladar mais maduro para omeletes. Jiro leva a marmita de Akari para a escola, e Kamo fica com ciúmes. Ele xinga Jiro, dizendo para ele se apressar e expandir o domínio doce de Akari. Ele pergunta a Jiro se essas coisas acontecem, e Jiro diz que não, que deveria ganhar um Nobel por segurar sua salsicha. Akari aparece ao ouvir seu nome, e os garotos gaguejam, não querendo o chat exposto ao FB12. Ela pergunta de novo a opinião de Jiro sobre a comida, e ele diz que, embora goste de tudo, prefere o omelete enrolado um pouco doce. Isso inicia outra discussão entre os cônjuges. Kamo, observando, sente ciúmes e tagarela como um poeta japonês sobre querer estar no lugar de Jiro. Na manhã seguinte, Jiro sai do quarto e Akari o recebe cozinhando o almoço de Minami. Ele elogia a culinária e quando ela pede para provar o omelete, ele come. Ele pensa que assim como o omelete não é doce, sua vida também não é. Akari, sua esposa, cozinha para outro homem, enquanto ele ama Shiori. Akari então troca de roupa por uma que realça suas curvas, pronta para dar a Minami a marmita e a si mesma. Jiro sente ciúmes ao vê-la assim, pois ela nunca se arrumou tanto para ele. Antes de sair, Akari pede timidamente um beijo de despedida, o mesmo que ele lhe deu antes, e ele entra em pânico. Akari diz que o beijo a fez sentir segura da última vez, e ela quer de novo. Jiro cede e se aproxima, mas antes que seus lábios se encontrem, a campainha toca. Ele abre e vê Shiori, que veio visitá-los. Shiori lhes entrega uma torta de maçã caseira e diz que Minami pediu, pois ele gosta de doces. Akari fica desanimada, percebendo que Minami gosta de doces. Shiori nota a marmita e, ao sair, fica dividida com a ideia de Jiro ir a um piquenique com Akari. Jiro termina a marmita fracassada e, ao tentar animar Akari, ela diz que não tem nada a oferecer após seu fracasso na cozinha. Ele se surpreende ao ver Akari, sempre alegre, tão deprimida. Ele tenta dizer que ela tem outras qualidades que Minami gostaria. Ela pergunta quais, e Jiro, nervoso, diz que ela é objeto de desejo de todo homem que gosta de curvas. Jiro gagueja, percebendo que está piorando as coisas, pintando-a como alguém atraente, mas superficial. Ela pergunta se ele a vê assim também, e enquanto ele tenta negar, ela lê sua linguagem corporal e se deita sobre ele, dizendo para ele ir em frente. Ela pergunta se ele já os imaginou fazendo amor e o tenta. Mas antes que ele se entregue a ela, ele imagina a Akari de sempre e se sente desconfortável. Ele percebe o quão nervosa ela está e a impede de ir adiante. Embora ele quisesse ter relações, ele a rejeita, pois ambos amam outras pessoas. Isso chateia Akari tanto que ela declara que devem terminar a vida de casados. No mês seguinte, os dois mantêm distância por causa do ocorrido, e por isso chegam ao rank E, enquanto Shiori e Minami alcançam o rank A. Kamo então confronta Jiro, mas ele pede para Kamo o deixar em paz. Ele começa a pensar no momento em que se impediu de ter algo, e percebe que Akari era igual a ele, pois era a primeira vez para ambos. Ele lembra o quão nervosa a Akari estava e vê o quão porco ele foi por dizer que qualquer cara adoraria provar seus encantos. Então, Shiori o confronta e pede para conversarem a sós. Ela o leva ao terraço e pergunta sobre ele e Akari. Jiro expressa o quão errado ele está por ver Akari como uma namorada de aluguel barata, quando ela não é assim. Como amiga de infância, Shiori encoraja Jiro, dizendo que acredita que ele pode se reconciliar com Akari e que ela o defenderá como um bom homem.
Mais tarde, Jiro chega em casa, mas vai direto ao quarto de Akari e bate. Ela abre a porta para convidá-lo a entrar, e quando ele entra, não acredita no cheiro bom. Ele tenta se desculpar, e quando Akari tenta dizer que ele não tem culpa, Jiro se ajoelha e se desculpa ainda mais. Akari se cobre com o cobertor, dizendo para ele esquecer o que aconteceu, mas Jiro se recusa e diz a Akari o quanto ela está certa ao dizer que ele tem fantasias selvagens com ela. No entanto, Jiro diz a Akari que a razão pela qual ele a impediu de ter relações íntimas foi porque ele sentiu que deveria tratá-la com mais carinho e que não deveria ceder ao desejo pelo calor do momento. Jiro abaixa o cobertor dela como se abrisse o véu de sua esposa e expressa a Akari o quanto ele quer ser seu marido novamente. Akari pega as mãos dele, as coloca em seu rosto e diz a Jiro o quanto ela está gostando da vida de casados e que ela realmente gosta muito dele. Jiro cede e tenta beijá-la, mas acaba beijando a própria mão depois que Akari o bloqueia, e ela ri de sua determinação. No entanto, o clima se acalma, e ela dá as boas-vindas a Jiro como seu marido, o que o deixa muito feliz. Depois que ele sai, Akari reflete em sua varanda, percebendo que disse a Jiro que gosta dele. Alguns dias depois, é aula de educação física, e Akari e suas amigas fofocam sobre seus crushes, fazendo com que sejam repreendidas pela professora. Enquanto isso, Jiro a observa, mas quando Kamo o repreende, ele pensa que Jiro está olhando para Shiori. Naquele momento, Minami está arremessando cestas sobre todos como se fosse MJ no jogo da gripe, e Jiro percebe que Akari e Shiori estão assistindo, fazendo-o perceber o quão inferior ele realmente é. Então, Kamo conta a Jiro um boato sobre Shiori e Minami. Ao mesmo tempo, as amigas de Akari contam o mesmo boato, que Minami não planeja trocar de parceira e que pode ser porque ele se perdeu nos encantos de Shiori. Enquanto Akari ainda tem esperança e se recusa a perder, Jiro está completamente deprimido e Kamo o provoca, dizendo que Shiori está melhor com um bonitão como Minami do que com um perdedor como Jiro. Então, Jiro imagina Minami como um bravo cavaleiro que derrota o Lorde Demônio, e alguém por quem as garotas adorariam ser conquistadas, enquanto ele assiste como um perdedor. Após a aula, Shiori fala com Jiro. Vendo-o deprimido, ela acha que ele brigou com Akari e o aconselha a se reconciliar, mas Shiori é o motivo da tristeza dele, e ele se pergunta como ela reagiria se soubesse. Ele pergunta se ela vai ficar com Minami. Akari limpa o ginásio quando Minami surge por trás. Akari se assusta e, ao recuar, uma caixa cai sobre ela. Minami a empurra, caindo por cima dela. Ao se levantar, Akari sente o coração disparar, feliz por ainda ter sentimentos por ele. Antes de Minami sair, Akari pergunta se ele ficará com Shiori. Ele diz que talvez, pois as coisas vão bem. Akari chora, e quando Minami pergunta, ela tenta se desculpar. Minami segura o rosto dela e, Kamo espiando, os vê se beijando. Voltando a Jiro, Shiori diz que não sabe se quer trocar de parceiro, mas que ficará com ele se alcançarem o rank A. Antes de Jiro dizer que quer o mesmo, Kamo grita, tentando contar o que acontece. Jiro pede para ele ir, mas antes que Kamo conte sobre Minami e Akari, eles surgem atrás dele. Jiro nota Akari triste e se pergunta o que houve. Kamo tagarela sem saber o que fazer na situação constrangedora. Então, Minami chama Kamo e, entregando as chaves do ginásio, o seduz. Ele sai com Shiori, deixando Jiro com Akari, mas antes que ele pergunte o que houve, ela se afasta, sem dar detalhes. No dia seguinte, Jiro ouve as amigas de Akari dizerem que ela foi para casa cedo com um resfriado. Então, Kamo se aproxima de Jiro, querendo falar algo. Jiro exige que ele conte, e Kamo revela que no ginásio viu Akari e Minami se beijando. Kamo espera revolta, mas Jiro calmamente diz que está tudo bem e apoia o relacionamento. Mais tarde em casa, ele encontra Akari no sofá. Ao cumprimentá-la, ela ignora sua existência. Ele senta e pede desculpas por não ser Minami, mas isso só desperta o interesse dela. Akari pergunta por que ele disse o nome de Minami, e Jiro, forçado, conta que sabe do beijo com Minami e a apoia no novo relacionamento. Akari ri histericamente e informa Jiro que ele entendeu errado. Minami só soprou sujeira dos olhos dela. Jiro percebe como Kamo o fez de bobo. Akari revela que está triste porque Minami se recusa a trocar de parceiro, e isso a faz ver que ele não tem sentimentos por ela. De repente, Akari chora, e Jiro olha para o rosto dela, o que a envergonha, e ela exige que ele desvie o olhar. Então Jiro a abraça forte, a surpreende e diz que está olhando para o lado, e Akari o abraça de volta. Depois, enquanto Akari toma banho, Jiro se arrepende do abraço, achando-o estranho e temendo ir para a lista do FBI. Então, Akari termina o banho e sai com a camiseta dele, o que quase lança seu míssil verticalmente. Ela pega um picolé e senta ao lado dele, com os seios o pressionando. Jiro não consegue evitar imaginar o picolé como outra coisa. Ele se assegura de que está acostumado e tenta parecer durão, mas Akari o provoca, chamando-o de mentiroso, sabendo que outra coisa está dura. Ela fala do beijo com Minami e, usando a mão, beija Jiro, garantindo que seu primeiro beijo foi com ele, e que os lábios dele são os únicos que provaram os dela.
Jiro congela, e enquanto Akari o repreende por roubar seu primeiro beijo, ele se sente feliz, sabendo que seus lábios são os únicos que conquistaram os dela. Dias depois, Jiro sai para a escola quando Akari o manda esperar e arrumar a gravata. Ao olhá-la, ele a imagina como sua esposa, mas Akari se irrita, achando que ele está olhando para seus seios. Ela o abraça de repente e diz para ele se cuidar na escola, o que o seduz. Mas antes que ele a abrace de volta, ela o solta e vai embora. Na escola, Jiro entra na sala, e Shiori está limpando, mesmo não sendo seu turno. Jiro pergunta por que Shiori faz isso, e ela diz que Mei pediu para ela cobrir o turno e limpar a sala. Apesar da limpeza, ambos estão felizes, pois Mei, como cupido, cede seu lugar, e Shiori e Jiro podem passar um tempo juntos. Contudo, Mei depois considera o plano de Shiori falho, pois ela não o beijou na aula. Mas ela encoraja Shiori a confessar, já que Jiro nunca tocou uma mulher de verdade, e o beija antes que Akari o leve. Akari está com as amigas, fofocando sobre como a prática de casamento faz 10 casais namorarem de verdade. Akari acha que são bobos no calor do momento, mas vendo a reação dela, as amigas a provocam sobre Jiro. Elas dizem que a apoiarão com quem ela namorar, mesmo que seja o virgem sedutor Jiro. Mas Akari convence a si e as amigas que seu coração pertence a Minami. Na escola, Jiro e Shiori terminam tarefas. Percebendo o fim, Jiro pensa muito num assunto para conversarem. Nesse instante, Shiori puxa assunto sobre a antiga professora que pegou o próprio primo, e isso os faz conversar. Akari procura Jiro, e ao vê-lo com Shiori, ela se esconde. Se pergunta por que precisa se esconder antes de ir embora. De volta com Jiro, ele se anima com os olhos brilhantes de Shiori, que pede para ele fechar os olhos e se inclinar. Ele entra em pânico e faz, pensando que seus lábios teriam ação, mas Shiori só estava tirando um giz do cabelo dele. Jiro surta por ser tão estranho, mas Shiori se xinga por não tê-lo beijado. Naquela noite, Jiro na varanda, pensando em Shiori, e Akari se junta a ele com 2 copos de leite quente. Ela pergunta sobre Shiori, e quando ele tenta mentir, dizendo que está pegando o Shiori, Akari o desmascara, sabendo que a salsicha dele está mais seca que o Saara. Nesse instante, Akari pede para Jiro chamá-la pelo primeiro nome, o que o surpreende. Jiro recusa, e Akari o lembra que ele chama Shiori pelo primeiro nome, mas não a esposa, que é ela. Apesar de seus esforços, Jiro ainda se recusa. Akari expressa que, apesar de ter um nome que simboliza a mesma luz das estrelas, ela às vezes se sente sem confiança e ter Jiro chamando seu nome a conforta. Depois de ouvir, Jiro a chama pelo primeiro nome, e enquanto tenta voltar atrás, Akari recusa e implora para ele fazer de novo. Eles discutem e frustra Akari ser a única a chamar Jiro pelo primeiro nome, como se fosse a única apaixonada. Ambos congelam, percebendo que Akari acabou de dizer que o ama. Antes que Jiro peça uma explicação, Akari corre para o quarto. Isso faz com que ambos enfrentem um conflito sem saber o que fazer com os sentimentos que têm um pelo outro. Na manhã seguinte, a professora informa que na prática de casamento, a próxima prova terá as notas do casal combinadas e se reprovarem, não se formarão. Jiro não acredita e percebe que enquanto Minami e Shiori ficarão bem, ele e Akari estão ferrados, pois ambos têm o QI combinado de 2. Depois da escola, Jiro tenta convidar Akari para estudar, mas ela diz que não pode, pois foi convidada para um karaokê com garotos. Ela garante que ficará bem na prova, mas vendo sua insegurança, ele exige que ela cancele os planos e estude com ele. Akari afirma que as amigas precisam dela no karaokê para afastar os caras suados, mas Jiro diz que ele precisa mais dela, como seu marido. Akari fica envergonhada, e embora concorde, a irrita saber que Jiro faz isso por Shiori. Enquanto isso, Shiori ensina biologia a Mei, e em gratidão, Mei promete ensinar Shiori a se reproduzir com Jiro. Shiori fica envergonhada e Mei a provoca por não ter beijado Jiro dias antes. De volta com Jiro, ele luta para ensinar Akari, pois embora inteligente, ela odeia estudar. Ele tenta motivá-la, mas ela se sente desanimada sabendo que ele faz isso por Shiori. Akari convida Jiro para algo divertido em vez de estudar, tentando-a dar a ela o D em vez de focar nas notas. Mas Jiro se recusa a ceder e a manda continuar estudando. Ele muda de estratégia, elogiando-a, e funciona. Eles conseguem estudar sem interrupções. Após os estudos, Akari o agradece como seu professor. Vendo que o coração dele está acelerado, ela senta no colo dele para fazê-lo acelerar ainda mais. Jiro tenta ignorá-la, mas com os seios dela em seu corpo e Akari o segurando mais forte, seu torpedo está pronto para voar. Ele escorrega no sofá e acaba em cima dela, mas é tarde demais, pois quer coçar o pepino. Akari percebe que Jiro está perdido no molho dela, e no fundo quer o mesmo. No entanto, quando Jiro está prestes a fazer a festa, ela diz que o nariz dele está sangrando, o que os impede de continuar. Isso interrompe o momento. Enquanto Akari ri dele, Jiro expressa que Akari agiu diferente o dia todo. Ela revela que ele só faz isso por Shiori, mas Jiro a assegura que também faz para Akari ficar com Minami. Akari percebe que se atingirem uma classificação e trocarem de parceiros,
não estarão mais juntos, onde se cumprimentam ou usam o mesmo tecido nas roupas. E enquanto respira aquele cheiro, Akari no fundo sente que não quer isso. Na manhã seguinte, Jiro cumprimenta Akari e, para sua surpresa, ela o chama pelo sobrenome. Mesmo agindo como sua esposa alegre e carinhosa de sempre, ela persiste em chamá-lo assim, sem motivo, o que o incomoda. Kamo, ao saber, o provoca, dizendo que foi rebaixado de marido para amante. Mas Jiro ignora o idiota, preferindo uma esposa 2D. Nesse momento, eles veem Mei recebendo uma confissão de uma garota, e ela rejeita, dizendo que não quer a tesoura. Manny abraça a garota rejeitada, e ela pede para Mei chamá-la pelo primeiro nome uma vez. E quando ela o faz, Jiro começa a pensar. Depois de pensar, Jiro percebe que perdeu algo sobre ela e se lembra de como Akari queria ser chamada pelo primeiro nome. Em casa, quando Jiro está prestes a tomar banho, Akari entra feliz, sem se importar com o que ele tem, e mostra que ambos passaram no exame com louvor. Ela o abraça e ele pede para ela deixá-lo tomar banho primeiro. Então, enquanto Akari seca o cabelo, Jiro se lembra do que ela pediu e a chama pelo primeiro nome. Akari não ouve de primeira, mas quando percebe, fica toda sem graça e chama Jiro pelo primeiro nome. Percebendo que ela está cedendo, Jiro continua repetindo o primeiro nome dela como um golpe crítico, e quando ela fica muito envergonhada, ela o impede. Ela diz que, como não tem muito tempo como casal, quer que ele continue a chamá-la assim. Enquanto isso, Mei vê as notas de Jiro e Akari e avisa Shiori sobre isso, dizendo que, se ela não for rápida, Akari pode roubar Jiro dela. De repente, Shiori é atingida por uma bola, o que a manda para a enfermaria, mas Mei vê essa chance e conta a Jiro. Ela informa Jiro que Shiori precisa dele, entrega-lhe comida e bebida, e o manda pra lá. Manda mensagem para Shiori sobre o plano e Shiori se arruma, motivando-se para conquistar Jiro. Ao chegar, ambos ficam felizes em se ver, mas quando ele lhe entrega a comida que Mei deu, ele nota que é a mesma que ele está carregando, e Shiori explica que Minami deu aquilo a ela. Shiori aponta como Jiro e Akari estão bem, e expressa que queria estar no lugar de Akari, sendo esposa de Jiro. Confessa que, comparada a Akari, sente-se atrasada no quesito romance e nervosa perto de garotos e seus vermes gosmentos. Jiro assegura que não há nada de errado, e Shiori lhe pede um favor, que ele a ensine a beijar direito. Ele pergunta se ela tem certeza de escolhê-lo e seus lábios ressecados. Shiori diz que só com ele quer praticar o troca-línguas. Eles se posicionam para se beijar e Jiro, convencido de que não é um covarde, avança. Mas Shiori tem dúvidas, e quando tenta impedi-lo, a porta se abre e Saki entra querendo tirar uma soneca. Ela olha para a cama e vê sapatos de duas pessoas, e assume que está rolando algo, então ela vai embora. Durante o esconderijo, Jiro ficou em cima de Shiori, com os lábios entrelaçados. Jiro se afasta dela, percebendo que estragou tudo, mas ela o assegura de que está tudo bem, e ele foge da cena do crime. Enquanto Akari espera Jiro responder, Sashi aparece para contar o que viu. Ela informa sobre o bafafá na enfermaria, e Akari não consegue acreditar. Nesse momento, recebe uma mensagem de Jiro dizendo que ele estava lá, e ela pensa no pior cenário. Mais tarde, Akari vai ao café onde Minami trabalha. Minami, sabendo que ela está lá, a ignora e lhe dá um agrado especial sem se revelar. Akari percebe que está deprimida, e em casa, sente-se dividida ao saber que Jiro pegou Shiori pelas costas, mesmo que Minami seja seu primeiro amor. Mesmo tentando se convencer de que está tudo bem, ela sente ciúmes ao saber que outra mulher tem o coração de Jiro nas mãos. Ao entrar em casa, Akari procura Jiro e o encontra dormindo no sofá, com a casa bagunçada. Fica irritada, mas logo se acalma ao ver que Jiro a esperava para saírem e verem filmes juntos. Ela tira a roupa, deita-se sobre ele e expressa que queria que ele estivesse acordado para mostrar seu amor de marido. Akari espera que o que aconteceu com Shiori não seja verdade e que Jiro não a tenha abandonado como esposa. Na manhã seguinte, Jiro acorda surpreso ao ver Shiori em cima dele, parecendo que ele a martelou a noite toda. Quando Akari acorda, nota Jiro sem graça. Ela o provoca, dizendo que ele a levou para o paraíso na noite anterior e que ela gritava o nome dele. Jiro pensa muito, percebendo que esqueceu e que pode pagar pensão por 2 décadas. Ele implora para ela dizer se aconteceu e se ele não é mais virgem, mas querendo saber o que houve entre ele e Shiori. Ela devolve a pergunta: foi sua primeira vez? Ele diz que sim, e Akari revela que mentiu, aliviada por nada ter acontecido entre ele e Shiori. Jiro a repreende pela mentira e expressa sua decepção por não ter provado o doce néctar de Akari. Akari o belisca e diz que nunca ficaria com ele, sabendo que ele tem Shiori no coração. Mas Akari odeia que Jiro não se importe de não ter perdido a virgindade com ela. No dia seguinte, Kamo nota algo errado e pergunta a Jiro, mas isso só o lembra do corpo curvilíneo de Akari, e ele entra em pânico. Enquanto isso, Shiori está jogando o lixo fora, mas tem dificuldades por causa do peso. Nesse momento, Sachi e Natsumi aparecem e, ao verem Shiori em apuros, oferecem ajuda. Quando Jiro e Kamo passam, as garotas os mandam ajudar. Natsumi levanta Kamo para fazê-lo concordar. Então, elas discutem a distribuição das tarefas. E quando as garotas juntam Shiori com Jiro, ela pede para ficar com Sachi. Jiro quase desmaia depois disso.
Sachi se desculpa por quase juntar Shiori com Jiro, mas ao ver a expressão dela, as garotas percebem que Shiori tem sentimentos por ele. Mais tarde, enquanto relaxam com Akari, perguntam sobre os sentimentos dela por Jiro. Akari se recusa a responder, mas suas amigas sabem que ela tem sentimentos por Jiro e seu charme. Elas a lembram de Minami e como ela o amava, mas também garantem que apoiam a decisão dela de amar o popular Minami ou até o perdedor Jiro. Depois que Akari sai, as duas discutem os sentimentos de Shiori por Jiro. Elas temem que, se Akari demorar, Jiro escolha Shiori, mas ambas têm um plano para garantir que Akari não se machuque quando vem um pôster de um festival de fogos de artifício. Dias depois, convidada para o festival, Jiro ajuda Akari a vestir seu yukata para Minami. Ela o repreende por não fazer perfeitamente, chamando-o de inútil. Mas em sua mente, Jiro queria tirar o cinto dela e calá-la. Ela mostra a ele formas de amarrar o cinto para pedir sua opinião, e quando ele escolhe o de laço, ela diz que não quer e que Minami teria um gosto mais elegante que o dele. Akari pergunta se ele está com ciúmes. Ele mostra que não, e ela se chateia. Começa a tagarelar que vai se divertir muito com Minami, enquanto Jiro está sozinho no quarto com a mão nas calças. Jiro se irrita ao ouvi-la. Após terminar as costas, Akari pede a Jiro para arrumar a frente. E quando ele alcança a frente por trás, sentem a tensão sufocante, pois o tecido de Akari é tão fino que Jiro sente o corpo dela. Akari chega ao festival, Sachi e Natsumi a elogiam, dizendo que está tão linda que Minami vai ficar louco por ela. Elas informam Akari que já avisaram os amigos de Minami sobre os sentimentos dela. Em pânico, elas dizem que é para ajudá-la a conquistar Minami. Garantem que o yukata resolverá, mas isso só lembra Akari de Jiro e de como as mãos dele a deixaram tão linda. Ela se convence de que, se amar mais Minami, será menos doloroso apoiar Jiro e o relacionamento dele. Nesse momento, os amigos de Minami aparecem e informam com pesar que ele não poderá vir devido ao trabalho. Sachi repreende os idiotas por falharem na missão. Um dos garotos Terrafunete tenta flertar com Akari e substituir Minami, mas Sachi afasta esse imbecil ceboso dela. Após os garotos saírem, as garotas se desculpam com Akari pela tentativa falha, mas ela garante que está bem e sai para andar sozinha. Ainda paira em sua mente o quanto ela se preparou para esse dia só para chamar a atenção de Minami, mas agora que ele não está, Akari se sente meio aliviada e se pergunta o porquê. Segurando o yukata, assusta Akari saber que nem Jiro nem Minami têm sentimentos por ela. Nesse momento, algumas pessoas falam de um lindo casal. Akari vê quem é, e seu coração se despedaça ao ver Minami com Shiori juntos no festival. Akari se perde em pensamentos, perguntando se deveria desistir, mas antes que chegue a um lugar sombrio, suas amigas a chamam. Vendo-a triste, as amigas sugerem que Akari vá para casa, já que Minami não está, e a abraçam antes que ela parta. Enquanto isso, Minami e Shiori estão fora do festival. Não era um encontro, mas um atalho para o trabalho de Minami. Ele agradece a Shiori por mostrar o caminho, e ela diz que, como casal, precisam se esforçar um pelo outro. Em casa, Jiro está sozinho e solitário, sem conseguir se aliviar pela solidão. Ele pensa em Akari e em como ela deve estar se divertindo com Minami, enquanto ele está sozinho na varanda. Começa a se perguntar quem será quando deixar de ser marido de Akari e percebe que, comparado a Minami, não será ninguém na vida dela. Nesse momento, Akari o liga e, em lágrimas, implora para ele a consolar. Jiro se apressa para encontrá-la. Ao sair, a encontra sentada no chão. Akari desabafa seus sentimentos e como ela é um fracasso, e Jiro a acolhe para confortá-la. Então, eles assistem aos fogos de artifício da varanda, e Akari pergunta a Jiro se ela está fofa em seu yukata. Jiro diz que prefere o laço, e ela sabe que Jiro está com ciúmes. Mas ao contrário de antes, Jiro não nega, o que surpreende Akari. Ela então pega as mãos dele, e diz que ele pode colocar a fita que ele tanto ama nela. Ele vai por trás e se esforça para amarrar, então pega o celular para ler as instruções. Quando Akari vai ajudar, o celular escorrega, e Jiro pega, colocando as mãos nela como se fosse dar os mais perversos golpes por trás. Em vez de soltar, Akari pede para ele chamá-la pelo primeiro nome para que ela ganhe confiança. Jiro faz exatamente isso, e quando Akari gosta, ele sussurra o nome dela repetidamente. Os fogos continuam, formando corações, e enquanto aproveitam o show, Akari agradece por ele não perguntar o que aconteceu. Jiro se pergunta por que, apesar de ter Shiori no coração, ele se sente aliviado por Akari ter voltado para ele. Enquanto isso, Shiori se sente sozinha, pensando em como Jiro não falou com ela desde o beijo na enfermaria. Akari, por outro lado, ainda está deprimida após o festival, enquanto se convence de que ainda ama Minami. Na manhã seguinte, eles recebem os resultados do teste e ainda não alcançam a classificação A, mas Akari ainda se sente otimista sobre as chances deles. Mais tarde, enquanto toma banho, Jiro pensa profundamente em como Shiori chorou outro dia e o quanto ela queria estar com Minami. De repente, Akari invade o banheiro em pânico, sem se importar que Jiro esteja exposto enquanto lava a si mesmo e seu amiguinho.
Akari entra em pânico e diz a Jiro que alguém a está perseguindo, e quando Jiro pergunta quem, ela diz que uma aranha está perseguindo suas bochechas doces. Jiro a repreende por incomodá-lo por uma aranha qualquer, mas Akari não se importa e o puxa para a sala. Lá, eles não a encontram. E quando Jiro pergunta o tamanho da aranha, ela mostra com os dedos que ainda é maior que os seus pequenos amiguinhos. Temendo que a aranha apareça, Akari se recusa a soltar a mão de Jiro de seus seios e implora para ele acompanhá-la para pegar alguns lanches. Eles relaxam no sofá e com o corpo de Akari grudado nele, Jiro faz o possível para não acordar a cobra. Nesse momento, Akari começa a se mexer, e quando Jiro a nota, ela implora para ele acompanhá-la para fazer xixi. Então Jiro espera do lado de fora enquanto Akari faz xixi lá dentro, e ela continua chamando Jiro para ter certeza de que ele não a deixará para trás. Após alguns sons de fonte dourada, Akari sai do quarto, mas Jiro também quer fazer xixi, então eles trocam de papéis. Enquanto espera por Jiro, Akari percebe o quão bondoso Jiro realmente é por lidar com suas exigências bobas. E quando Jiro termina o que tinha que fazer, ele oferece a mão dela, que Akari segura feliz. Então eles voltam para a sala, e enquanto Jiro come sorvete, Akari pede uma mordida. Jiro tenta rejeitá-la, mas depois que Akari usa seu charme e diz que quer o doce creme de baunilha dele, Jiro cede e a alimenta. Ela então pergunta o que aconteceria se eles tivessem se conhecido como estranhos no início. E enquanto Jiro acredita que eles não interagiriam, Akari discorda e afirma que adoraria conhecer um Jiro que não fosse seu marido. De repente, Akari o convida para sair com ela. E enquanto ela diz que está brincando, Jiro se surpreende, pois pensou que ela estava falando sério, mas sem que ele soubesse, Akari também está pensando nisso. Nesse momento, Akari vê o inseto, e quando ela se assusta, ela coloca Jiro em posições que todo homem gostaria que uma garota o apertasse. Mais tarde, eles brincam sobre como Minami poderia ter medo de insetos quando se tornasse marido de Akari. Mas Akari não está preocupada, pois sabe que Jiro estará lá para ela. Quando Jiro está dormindo naquela noite, Akari se vira para o quarto dele e segura a parede, imaginando que ele está dormindo ao lado dela. Enquanto isso, Shiori está sozinha na varanda quando Minami a vê e se oferece para ouvi-la desabafar. Shiori então diz a Minami que beijou alguém acidentalmente e que está preocupada que seus lábios murchos tenham tornado a experiência ruim para ele. Minami entende que Shiori tem medo de perguntar, mas a encoraja a ter confiança para perguntar a fim de obter a resposta que deseja. No dia seguinte, ela discute com Mei sobre as roupas que Mei deveria usar, mas Mei continua sugerindo que Shiori deveria mudar e se apresentar a Jiro em seu traje de aniversário. Shiori quer focar nas roupas de Mei, mas Mei continua resistindo e a conquista, dizendo que Shiori pode vestir Mei como quiser, desde que haja um jogo de tesoura no final. E então Shiori entende por que as garotas querem namorar Mei. Terafune, que é o marido prático de Mei, entra para informá-las que Minami e ele cantarão karaokê até tarde e que Mei deveria passar a noite com Shiori. Terafune sussurra para Mei aproveitar a chance, e Mei começa a entrar em pânico. Mas Shiori vê isso como uma ótima ideia. Mais tarde, Terafune sai com Minami e o irmão de Kamo, e surpreende Terafune que Kamo tenha um irmão mais velho. Mas falando de Kamo, Minami menciona Jiro, o que irrita Terafune. Para ele, Jiro é a ruína de sua existência, e a coceira em sua virilha, e por causa dele, ele não conseguiu se aproximar de Akari. Enquanto Shiori discute os planos da festa do pijama com a Mei, e quando Shiori menciona que deveriam tomar banho juntas, Mei começa a pirar e imaginar as possibilidades. No entanto, quando Shiori menciona que quer ver suas fotos antigas com Jiro, Mei percebe que não há lugar para tesouras nessa relação, então ela diz a Shiori que precisam cancelar a festa do pijama. Em outro restaurante, Jiro discute o verão com Kamo, e Kamo expressa a sorte de Jiro por ver Akari em seu estado mais intenso. Kamo fica ainda mais ciumento ao saber que ele beijou Shiori e Akari, mas por causa disso, ele pretende apagar as sensações de seus lábios. Naquele exato momento, Shiori passa pelo restaurante, e quando ela olha para dentro, vê Kamo tentando enfiar a língua na boca de Jiro. Mas Jiro a vê, dá uma cabeçada em Kamo e a persegue. Ele explica que o beijo foi um mal-entendido. Triste, Shiori entende que o beijo com ela foi um acidente. Depois de um momento, percebem que falam de beijos diferentes e ficam envergonhados. Ele nota a bagagem pesada dela e, ao ajudá-la, carregam juntos. Ambos imaginam que carregá-la juntos é como ser casados. Shiori fala do beijo acidental. Em vez de ficar nervosa, ela expressa o quanto gostou e é grata. Eles se olham profundamente. Mas antes que se beijem, um gato preto os impede de fazer um Jiro Júnior. No dia seguinte, o professor anuncia o início das férias de verão. Jiro ainda se preocupa com emoções não resolvidas entre ele, Akari e Shiori. Kamo mostra a Jiro um pôster de um emprego de meio período com seu irmão como chefe, e que os registrou sem permissão. Jiro repreende, não querendo ir, mas de repente, Shiori aparece e entrega o pôster a eles. Ao ver o pôster, ela informa que também trabalhará lá. Kamo diz que ele e Jiro também estarão, e Shiori fica feliz. Jiro muda de ideia e agora está animado para trabalhar, já que Shiori estará com ele.
Ele imagina os momentos que ele e Shiori podem compartilhar, mas Kamo lembra que precisará da permissão de Akari para trabalhar. Jiro chega em casa, é cumprimentado por Akari de maiô e se rende aos atributos dela. Akari informa que vai à praia com as amigas e pede a opinião de Jiro, mas ele continua a encará-la, sem conseguir evitar se perder no seu charme. Ela veste a jaqueta de Jiro, o chama de pervertido e o provoca por quase pintar as calças de branco. Jiro pergunta se haverá meninos na viagem. Ela pensa que ele está com ciúmes, mas Jiro diz que se sente melhor sabendo que há caras para protegê-la. Akari revela que vai para um emprego de meio período na praia, não de férias. Jiro acrescenta que fará o mesmo após Kamo o registrar, o que surpreende Akari. Mas quando Jiro menciona que Shiori estará lá, o tom de Akari muda. Ela expressa felicidade por Jiro finalmente avançar no amor de Shiori, mas também mostra ciúmes. Akari sobe em Jiro, exigindo que ele diga que sentirá falta dela. Quando Jiro se recusa, Akari fica agressiva e pula nele, enquanto Jiro deseja que não estivessem usando roupas. Akari de repente chora, Jiro a conforta e ela expressa o quanto sentirá falta dele no verão. Akari o abraça mais forte, dizendo que está carregando a bateria e, embora ele queira tocá-la, ele se segura com força de vontade mais forte que a de Goku. Depois de se acalmar, Akari pede a opinião de Jiro sobre seu maiô. E quando Jiro diz que gosta tanto que suas calças começam a doer, Akari declara que usará outro maiô. Jiro, frustrado, pergunta por quê, e ela diz que guardará este maiô só para quando forem à praia sozinhos. Nesse momento, Jiro nota o pôster de emprego dela e percebe que vão para o mesmo trabalho. Depois, chegam de barco à ilha onde todos trabalharão. Minami os leva para um tour pelo local onde ficarão. Vão ao café onde trabalharão e experimentam seus uniformes. O chefe ordena que formem pares, divididos em cozinha e salão. Shiori pede a Jiro para fazer dupla com ela na cozinha, e ele concorda feliz, realizando seu sonho romântico. Naquele momento, Akari está com Minami no caixa, onde ela finalmente pode se aproximar dele. Mas Terrafune observa de longe com dor, vendo sua amada Akari sendo conquistada pelo Riz, divino de Minami. Sachi e Natsumi zombam dele por ser o perdedor que não consegue a garota, dizendo que Minami vai namorar Akari e levá-la embora de Terrafune. Mas Terrafune não se aborrece e diz que Akari nunca terá Minami, pois ele sabe algo que eles não sabem, e se recusa a compartilhar. Enquanto isso, Mei diz a Shiori para agir, encorajando-a a conquistar Jiro. Mei a ajuda chamando Jiro, dizendo que Shiori precisa de algo da prateleira de cima. E quando Kamo aparece para perturbá-los, Mei o arrasta para fora e lhe dá outro trabalho para evitar que a tentativa de Shiori de pegar o cano seja atrapalhada. De volta à cozinha, Shiori ensina Jiro a aplicar chantilly nas sobremesas. Enquanto o ensina, ela sussurra em seu ouvido para não cremar muito rápido para não fazer bagunça. Nesse momento, Shiori o toca para guiá-lo e Jiro começa a espalhar creme por toda parte, fazendo-os parecerem as garotas de um filme de Johnny Sins. Quando Jiro limpa o rosto dela, Shiori fica feliz por sentir as mãos quentes dele, mas ela quer mais do que as mãos e tenta beijá-lo. No entanto, ela vê Natsumi e Sachi espiando e começa a gritar de vergonha. Enquanto ambos estão nervosos, Shiori se sente feliz, sabendo que está progredindo com Jiro. Após o trabalho, o grupo brinca na praia, onde as garotas balançam seus melões enquanto os garotos apreciam a cultura. Kamo diz a Jiro para olhar o maiô de Akari, mas Jiro nota que ela está usando um diferente do que ela mostrou a ele, e ele percebe que ela pode estar guardando aquele só para ele. Mei e Shiori aparecem para se juntar a eles, mas antes de começarem a festa, Shiori diz que eles têm algo a fazer e aponta para um hotel, fazendo-os pensar que ela quer fazer uma trem. Então eles constroem um castelo de areia, inspirado no hotel que Shiori estava apontando. Kamo não consegue evitar olhar para as garotas e informa Jiro sobre os melões cremosos, e Jiro se junta a ele, olhando para Shiori. Nesse momento, Shiori diz a Jiro que eles deveriam fazer um buraco no castelo, assim como faziam na infância, e quando chegam lá dentro, eles dão as mãos. Mas de longe, Akari os observa com ciúmes. Mais tarde, Jiro e Akari são encarregados de comprar comida para o grupo, e quando entram na fila, vem um pôster que oferece descontos para casais. Akari sugere que eles usem, e embora Jiro não queira, Akari o faz de qualquer maneira. Quando vão pedir, Akari interpreta o papel de namorada perfeitamente, enquanto Jiro ri nervosamente como um bobo. E depois Akari o repreende, dizendo que ele deveria declarar com orgulho que Akari é sua baby mama. Então o pedido deles fica pronto, e quando Jiro vai pegá-lo, deixando Akari, alguns caras se aproximam dela, querendo um pedaço de suas doces bochechas. Quando veem Jiro, riem de seu rosto feio comparado ao de Akari, e exigem que ele compartilhe Akari com eles. Mas quando Jiro vê que Akari está assustada, ele a puxa para um abraço e declara que ela é sua esposa. Isso os afasta. E enquanto Akari está nervosa, Jiro pede desculpas por chamá-la de esposa, sabendo que ela odiaria. No entanto, Akari fica ainda mais chateada com Jiro, dizendo que não odeia ser chamada assim e que ele parecia muito Sigma quando fez isso. Ela pede a Jiro para nunca se desculpar por isso e que ele deveria ser mais ousado como seu marido durante a prática de casamento. Mais tarde, após irem à praia, Akari e suas amigas estão tomando banho juntas quando Shiori e Mei se juntam a elas.
Enquanto Sachi e Natsumi desabafam sobre seus maridos práticos e como eles têm pouca energia, Shiori e Mei as ouvem um pouco perturbadas com a privacidade delas. Elas começam a falar sobre Jiro e como Akari tem sorte de ter uma fera escondida na cama que pode abalar seu mundo. Mas Mei já ouviu demais e tenta pará-las. No entanto, elas convidam Mei e Shiori para se juntarem à fofoca. E quando Mei fala, ela prega a citação de Sun Tzu de que o amor é uma explosão, e as garotas a cercam, pedindo mais conselhos. Shiori pede desculpas a Akari por não participar devido à sua falta de experiência, e Akari diz que ela é igual. Mas quando pensam em romance, as duas pensam em Jiro naquele momento. Depois Akari encontra Jiro fora do banho, e quando vê sua pele queimada de sol, ela o manda sentar para poder passar creme em seu corpo. Jiro fica preocupado que alguém os veja próximos, mas Akari não se importa, pois ela ainda é sua esposa. Ao aplicar o creme, Akari percebe que Jiro não tem cócegas, então ela o coça para obter uma reação. Quando Jiro tenta pará-la, Akari apoia a cabeça nele, o abraça e expressa o quanto sente falta de fazer isso com ele quando estão em casa. Nesse instante, Sachi sai e o casal age normalmente. Akari finge que Jiro vai comprar bebidas para as garotas. Quando Jiro vai fazer isso, ele a chama pelo sobrenome para evitar suspeitas, mas isso só a irrita. Ao sair, ela manda uma mensagem para Jiro, ordenando que ele a encontre depois, em particular na praia. Mais tarde, os dois vão à praia sem que os outros saibam, mas ao mesmo tempo, Mei tem a mesma ideia e pede a Shiori para passear com ela. Na praia, Jiro pede desculpas a Akari, mesmo sem saber o que fez para irritá-la. E isso a deixa ainda mais brava quando ele continua se desculpando. De repente, Akari abre o zíper do moletom e revela o maiô especial guardado só para ele. Ela expressa sua frustração por Jiro ter agido friamente com ela fora do casamento, como se não se conhecessem. Jiro tenta se desculpar dizendo que Akari não queria ser vista com ele, mas ela fica agressiva, o puxa para seu corpo e diz para ele olhá-la mais como fazia em casa. Ela o puxa ainda mais forte e o força a olhar o que a mãe dela fez para deixá-lo excitado, mas Jiro se segura e a acalma. Akari expressa que odeia que ele a chame pelo sobrenome e que ele se divirta com outras garotas, o que a assusta, pensando que ele deixará de ser seu marido em casa. Vendo como ela age, Jiro pergunta a Akari se ela está com ciúmes, e enquanto ela tenta negar, entra em pânico e se entrega. De repente, Shiori e Mei aparecem de seu passeio, fazendo com que Jiro e Akari tenham que se esconder juntos em um espaço apertado, espremendo seus corpos suados um contra o outro, tentando ficar em silêncio. Com Jiro tão perto, Akari percebe que no fundo tem sentimentos, e a dói imaginar um futuro onde Jiro escolhe Shiori, deixando-a sozinha e vazia sem o amor dele. Enquanto a tensão entre eles aumenta, Akari implora para Jiro não a deixar, e Mei ouve uma voz vindo deles e investiga. Ela vai verificar, acreditando que há alguém lá, mas não encontra nada. No espaço apertado, Jiro pinga suor em Akari, o que a deixa muito sensível nos lugares certos, e a faz soltar gemidos de prazer e se remexer. Shiori e Mei ouvem, pensando que alguém está fazendo yoga quente, e saem rapidamente, não querendo um Menage A4. Quando a barra está limpa, Akari pede para Jiro sair de cima dela, mas ele se recusa, percebendo que ela estava brincando com seus sentimentos, mostrando suas curvas e o tentando o tempo todo. Depois de ver esse lado de Jiro, Akari se entrega completamente a ele, e embora diga que o odeia, no fundo, ela quer o seu pepino de ouro. Quando Jiro se aproxima, Akari diz para ele tirar o joelho dela, mas Jiro a informa que não é o joelho, e sim sua terceira perna a tocando, o que a surpreende. Akari fica feliz em saber que Jiro se sente atraído por ela, e quando ele está prestes a mostrar por que o chamavam de Johnny Sins de cabelo azul, Jiro desmaia devido a uma insolação. Depois que ele acorda, Jiro pede desculpas pelo que fez a ela, mas Akari pede para ele não se desculpar. Ela o repreende por apenas olhar para o corpo dela, pedindo para ele ver as outras partes dela, enquanto ela verá as outras partes dele, já que são casados. Jiro fica feliz em ouvir Akari dizer isso, mas se sente em conflito ao ouvir que Akari está disposta a fazer isso apenas por serem casados. Na manhã seguinte, Shiori não conseguiu dormir, pois na noite anterior descobriu que Akari estava na praia e ao olhar viu Jiro lá, o que a fez pensar que algo havia acontecido. A caminho do banheiro, Jiro encontra Shiori, e quando ela está prestes a confrontá-lo sobre o que viu, ela se impede e continua seu dia. Então Jiro encontra Akari no banheiro. Enquanto escovam os dentes, Jiro fica surpreso que Akari haja com naturalidade após o que aconteceu na noite anterior. Ela percebe a reação dele e começa a provocá-lo sobre o que houve naquele espaço apertado. E quando Jiro fica sem graça, Akari o alivia, dizendo que é um segredo entre eles. Mais tarde no trabalho, Jiro fala com Shiori sobre o teste de coragem da noite. Shiori expressa o quanto está assustada e teme ser um fardo para seu parceiro. Jiro diz que gostaria que fizessem dupla para que ela não ficasse envergonhada, e ao ouvir isso, Shiori diz a Jiro o quanto ama esse lado gentil dele. Nesse instante eles congelam, percebendo o que Shiori disse, e rapidamente disfarçam, tratando como algo amigável. No entanto, quando Shiori sai, Jiro pensa muito quando Kama aparece, provocando-o e expressando seu ciúme por Jiro estar sendo disputado por duas garotas que qualquer homem desejaria.
De repente, Kama começa a agir de forma legal e fala sobre como ele, como parceiro de Jiro, pode ajudá-lo a trapacear e ser o parceiro de Shiori no teste de coragem, comprando seu gacha de simulador de namoro. Ele explica que os parceiros serão escolhidos por sorteio e que pode ser trapaceado, pois o irmão mais velho de Kama é quem organizou o evento. Jiro aceita de bom grado a oferta irresistível de Kama, mas se lembra de Akari e pede a Kama para emparelhá-la com Minami, dizendo que quer que o sonho de Akari também se realize. Mais tarde, quando as garotas pegam seus bilhetes, Mei as observa de perto e secretamente entrega essa informação a Kama para ele usar. Ela pergunta a Kama por que ele usa esses métodos em vez de marcar o sorteio para os pares, e Kama diz a Mei que Shiori se oporia a um truque barato. E aqui Mei percebe que ele é realmente uma boa pessoa. Mais tarde, o grupo se reúne em pares para o teste de coragem, e eles iniciam o evento. Akari fica feliz por estar com Minami, mas quando ele segura a mão dela, ela não consegue evitar imaginar Jiro, lembrando como as mãos dele eram macias quando a tocou. Nesse instante, Akari procura no bolso e percebe que deixou cair o smartphone. Horas depois, todos os pares retornam, exceto Akari e Minami, que ainda estão no fundo da floresta. Tarifun fica preocupado, mas Sati diz para deixá-los, que provavelmente estão brincando de esconde-esconde com o pepino do Minami na floresta. Mas ao ouvir isso, Jiro se sente dividido e confuso sobre o porquê. Nisso, o irmão mais velho de Kamo recebe uma ligação de Minami, que informa que depois que Akari derrubou o celular, eles foram procurá-lo, mas acabaram se separando, e Akari está sozinha. Jiro fica preocupado. Mesmo com o irmão de Kamo e Shiori o convencendo a voltar, Jiro se recusa a deixar Akari e vai procurá-la. Ele grita o nome dela, esperando uma resposta. Mas em vez de encontrar Akari, ele encontra o celular dela no chão. Enquanto isso, Akari está sozinha no escuro, com pena de si mesma por só poder contar com os outros. De repente, ela ouve um barulho e grita o nome de Jiro, mas é Minami que consegue encontrá-la. Então Minami leva Akari para se abrigarem da chuva, e depois do que viu, ele se desculpa por não ser Jiro. Akari tenta se explicar, mas Minami ri da situação, sabendo dos sentimentos dela por Jiro. Jiro ainda está na floresta quando Shiori aparece com um guarda-chuva. Ela o informa que Akari está segura e foi encontrada por Minami. Ao ouvir isso, Jiro diz a Shiori como é inútil por não ter encontrado Akari e que deveria ter esperado em vez de procurá-la como um louco. Shiori rejeita o pensamento dele e diz a Jiro que desde o início do casamento prático ele tem sido um completo idiota, e que ela sente ciúmes de como Akari vê o lado de marido que Shiori nunca pôde ver. Jiro assegura de que ele é a mesma pessoa com ou sem o casamento prático. Mas vendo a reação dele, Shiori sabe que Jiro mostrou a Akari lados que ela nunca tinha visto. Nisso, Jiro pergunta sobre o beijo deles e se Shiori continua praticando beijando Minami. Shiori cora, e enquanto Jiro assume que Minami beija os lábios dela todos os dias, Shiori o assegura de que ele foi o único que ela beijou. Shiori tenta fugir, mas quando Jiro a segue, Shiori o abraça, implorando para que ele mostre um lado que Akari nunca verá. De volta com Akari, Minami expressa que vê-la com Jiro é como ver sua irmãzinha com o namorado, e Akari percebe que ele a vê como irmã. Akari convence Minami de que os sentimentos dele podem mudar se eles formarem um par para o casamento prático, mas Minami diz que não podem. Ele revela que sabia dos sentimentos dela por ele, e embora feliz por ela o amar, Minami ama outra pessoa. Quando Akari pergunta se é Shiori, Minami ri da pergunta, dizendo que não há nada entre eles, e que a pessoa que ele realmente amava foi alguém que ele viu sofrer muito. Minami expressa como foi doloroso para ele, e como não quer que Akari enfrente o mesmo. Então ele encoraja Akari a confrontar seus sentimentos por Jiro e conquistar o amor dele. Minami se desculpa por não retribuir o amor, mas Akari chora, exigindo que ele nunca peça desculpas, dizendo que os momentos em que o amou foram felizes. Depois que se acalmam, Akari declara que vai conquistar o coração de Jiro e Minami fica feliz em vê-la tão otimista. Momentos depois, Akari adormece no ombro de Minami, e ao ver o rosto dela, Minami deseja o melhor para Jiro e ela. Mas enquanto isso, Jiro beija Shiori profundamente, em uma batalha de línguas. Semanas após a praia, Akari vai ao mesmo santuário que visitou no início, e reza aos deuses do anime para que ela conquiste o coração de Jiro. Enquanto isso, Shiori não consegue parar de pensar no beijo com Jiro e se pergunta se ele sentiu amor por ela quando se beijaram na chuva. De volta em casa, Jiro também é assombrado pelo beijo com Shiori e se sente frustrado por não saber por que ela se desculpou depois, pensando que sua boca estava com mau hálito. Para tirar isso da cabeça, ele vai à livraria comprar quadrinhos. Mas quando ele tenta pegá-los, Shiori também quer o mesmo livro. Ambos se surpreendem ao se verem ali, e ele pergunta se Shiori é fã de anime como ele, mas ela diz que não é e que está pegando o livro para o irmão dela. Jiro se sente aliviado por poderem conversar normalmente, em vez de ficarem sem jeito antes do novo ano. Quando saem da loja, começa a chover, e enquanto Jiro procura desesperadamente por assuntos, Shiori toma a iniciativa e o convida para a casa dela enquanto esperam a chuva parar. Antes de Jiro entrar, ela arruma o lugar e o cumprimenta como seu marido, o que quase o deixa sem jeito. Lá dentro, Jiro olha em volta, percebendo que o quarto é parecido com o dele.
e Shiori toma café com ele. Eles leem seus livros e Jiro se sente feliz por estar ali, sabendo que uma garota mais macia que travesseiros está ao lado dele. Eles fazem contato visual, e quando o clima fica estranho, Shiori se retira para o quarto. Ela discute consigo mesma se Jiro não gosta dela, enquanto Jiro faz o mesmo, pensando que Shiori o odeia por não ser assertivo. Nisso, Shiori o manda olhar para fora, onde vem um arco-íris duplo, e Shiori tira uma foto deles com o arco-íris. Jiro vê a chance de se confessar, mas antes que ele o faça, Shiori mostra a foto do grupo na praia. Ao ver Akeri na foto, ele desiste da confissão. De volta em casa, Jiro ainda pensa na confissão cancelada quando Akeri manda uma mensagem, chamando-o para sair. Do outro lado, Akeri está nervosa ao mandar mensagem para Jiro, mas ela reúne coragem e o convida para um encontro. Jiro entra em pânico, achando que Akeri vai enganá-lo, mas ele aparece mesmo assim, esperando não ser enganado. 15 minutos depois, Akeri chega apressada pedindo desculpas pelo atraso. Quando Jiro a olha, Akeri pergunta se está fofa. Jiro a chama de fofa sem muita convicção, mas Akeri fica feliz. Ela revela que comprou a roupa só para ele e o puxa para começarem o encontro. Eles vão a um café que Jiro nunca visitou, mas ele reconhece o lugar como o favorito de Akeri, e ela fica feliz por Jiro prestar atenção nela. Ela pede um gole da bebida dele e, embora ele hesite, ele cede. Ao ver a reação dele, Akeri sabe que sua mente virgem deve estar pensando em um beijo indireto. Então, Akeri leva Jiro a um café de gatos e eles não acreditam como os gatos são fofos. Enquanto Akeri brinca, ela pede para Jiro acariciá-lo com ela. Mais tarde, ela mostra uma foto deles com o gato. Mas ao ver a foto, Jiro diz que parecem um casal com um bebê. Jiro logo percebe o quão estranho soou, mas, diferente de antes, Akeri ri, e Jiro se surpreende que ela não o ache nojento, percebendo que estão num encontro de verdade. Mais tarde, prestes a ir para casa, Akeri lembra que esqueceu o amuleto no santuário. No caminho, encontram Shiori, surpresa ao vê-los juntos. Shiori pergunta para onde vão e, ao saber que é para o santuário, Shiori quer ir junto para rezar. Ela sugere a Akeri que corram até o santuário, e sem querer ser covarde, Akeri aceita. Elas entregam as coisas a Jiro e correm competindo. Passam por crianças que lembram a infância de Shiori com Jiro, um casal que lembra o desejo de Akeri, um casal que lembra o futuro que ambas querem, e uma família crescendo, o sonho de toda garota. No fundo, elas sabem que competirão pelo mesmo homem, mas chegam ao santuário juntas e empatam. De repente, uma senhora aparece cumprimentando-as. E ao lado dela está um velho chamado Jiro, parecido com Jiro. Mas quando Jiro as alcança, o casal de idosos desaparece. Os três rezam aos deuses do anime. As garotas querem ser a dele. Jiro reza para que ambas sejam mães de seus filhos. Se viu este resumo até o fim, comente. Esposas falsas devorando salsichas de verdade. Gosta de resumos assim? Assista a este vídeo.